Esse vídeo aqui é muito importante para quem está no mercado de trabalho e principalmente para você, que é uma pessoa que é totalmente boazinha, que é uma pessoa totalmente transparente, que você é uma pessoa que ajuda todo mundo na sua empresa. E eu tô aqui para dar um recado extremamente importante para você em específico. É o fato de que você precisa ser uma pessoa falsa no seu ambiente de trabalho. Você precisa ser falso para você sobreviver, você precisa ser falso até mesmo para você crescer na empresa. E se você não tiver consciência disso, e quanto mais cedo você entender, melhor vai ser para ti. Então preste muita atenção que isso é um detalhe extremamente importante para você conseguir ser uma pessoa bem-sucedida, e eu vou explicar cada ponto para você entender melhor o meu raciocínio. Quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente está numa situação onde a gente está com um objetivo comercial, né? As suas relações, tanto com as pessoas da sua equipe, ou até mesmo com o seu chefe, são relações comerciais, né? Ou seja, você está naquela situação, você está dentro daquele ambiente porque você espera ganhar o seu dinheiro, o seu salário, enfim, o que você foi combinado para receber. Mas o ponto principal é que quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho, a gente está lidando com pessoas onde elas têm diferentes ambições e diferentes visões de como elas precisam fazer o trabalho delas para se manter. E é por isso que você tem que ter uma falsidade, é por isso que você tem que ter muito cuidado com as pessoas com que você está trabalhando. Eu vou dar um exemplo muito fácil de você entender. Se você é uma pessoa que compartilha suas fragilidades, se você é uma pessoa que fala para o seu colega que vai sair 5 minutinhos mais cedo para poder fazer algo pessoal, essa pessoa ela pode pegar essa informação, passar para o seu superior, e esse superior ele pode te demitir, ou então ele pode chamar sua atenção, e a pessoa que você acabou pedindo, né, ajuda e tudo mais, que você acabou compartilhando isso, ela acabou usando para poder se beneficiar. E por incrível que pareça, no ambiente de trabalho foi apenas um exemplo que acontece a cada momento, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas buscam, né, puxar o tapete para você simplesmente crescer, né? Aquele jeitinho brasileiro. Então, quando você está em uma situação dessa, né, principalmente no ambiente de trabalho, quando eu falo para você ser falso, eu não falo para você mentir, eu não falo para você ser algo que você não é. Eu falo falsidade no sentido de você não compartilhar tudo que você pensa, tudo que você acha e tudo que você sabe. Sempre tenha o máximo de cuidado possível quando você for compartilhar essas informações e quando você for se relacionar com sua equipe, porque você não sabe as intenções que estão no coração de cada pessoa. E é esse cuidado que você tiver vai conseguir ajudar você a se manter naquele emprego. Então tenha muito cuidado com as suas amizades, tenha muito cuidado com as pessoas que você se relaciona e sempre busque ter a situação mais política possível, né? Se você está numa situação, não ofenda ninguém, não se estresse e não se exalte, porque você precisa internalizar isso. Você não sabe o impacto que a pessoa pode ter na sua carreira ou então naquela função que você está exercendo. Então, o jogo de cintura, ele é algo extremamente fácil de você entender e de você perceber. E hoje em dia, com a situação que a gente está nesse país, que está cada vez mais difícil você ter emprego, esse tipo de jogo político acaba ficando num nível muito alto, né? Como se fosse um Game of Thrones ou algo bem pesado mesmo. E você precisa simplesmente aprender a jogar esse jogo. Então não compartilhe coisas pessoais suas, porque elas podem e provavelmente serão usadas contra você. Esse ponto é muito importante. O segundo ponto é que você nunca vai compartilhar necessariamente a sua opinião pessoal sobre algo ou sobre alguém. Tome muito cuidado com conversas como, por exemplo, fofocas, que você pode estar falando do seu outro colaborador. Tome muito cuidado com a relação que você está construindo aí com as pessoas, porque essa relação você tem que entender que ela é a partir das 9 às 18 e você vai embora e acabou. Essa é a mentalidade que você precisa ter. E se você estiver dentro do segundo ponto que eu trouxe e você quiser extrapolar essa barreira, você quer que essa pessoa seja seu amigo, seja sua pessoa de vida e tudo mais, você está entrando em um risco muito grande. É claro que existem exceções, é claro que você pode fazer amizade no seu ambiente de trabalho, é claro que você pode realmente ter uma boa relação ali, uma relação que você possa levar para a vida. Mas isso é algo extremamente difícil. E até para você chegar nesse ponto, né, de ter uma amizade, aí você tem que estar no terceiro tópico que eu quero dizer, que é o fato de você ter cuidado com quem você se aproxima.
você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse momento um pouco mais resguardado para ti, você tem que ter um senso muito mais crítico para você conseguir olhar as intenções dessas pessoas. E por incrível que pareça, a pessoa que ela mais cuida da sua vida, a pessoa que mais foca em fazer o seu trabalho bem feito, é a pessoa que ela é mais valorizada pela empresa. É estranho isso, né? Muitas vezes não é aquela pessoa que é aquela risadinha, não é aquela pessoa que é amiga de todo mundo. É claro que tem as pessoas que são puxa-saco, né? Mas a pessoa que ela faz o trabalho bem feito e vai embora e realmente não cria confusão, não enche o saco de ninguém, é uma pessoa que ela tem um reconhecimento muito bom pelo fato dela fazer um trabalho de forma constante. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho uma própria empresa, né? Então eu sei esse tipo de perfil e é realmente algo muito interessante para você ver aqui. E quando a gente está nesse tipo de situação, né? Cuidado com o que você tem que se aproximar. Às vezes você acaba, de certa forma, até confundindo as coisas. Você pode confundir uma amizade com um jogo de interesse, você pode confundir uma amizade com politicagem, você pode até mesmo achar só porque a pessoa te trata bem, a pessoa está dando em cima de você, a pessoa está fazendo isso, aquilo, sendo que na verdade a pessoa ela só está fazendo gentileza, só está sendo gentil e conversando contigo. Então são detalhes como esse que é importante você saber se portar no ambiente de trabalho, porque daí a sua vida, a sua carreira, ela vai ter muito mais longevidade. Também tem um detalhe muito importante em relação à falsidade, é de você saber ter a sua gestão de tempo dentro do seu trabalho. Então é muito importante isso, você ter o tempo para você realmente se dedicar às atividades da empresa, de você se dedicar ao que você está proposto a fazer, do que foi combinado, do que foi contratado. E caso você está em um ambiente de trabalho onde você não se sinta valorizado, que você realmente não goste, você tem que usar o restante do seu tempo livre para você se desenvolver, para você ser um profissional melhor. Seja para você sair desse emprego, procurar um emprego melhor, seja para você sair desse ambiente e criar a sua própria empresa, enfim, para diversas situações. Você não pode ser uma pessoa que você vai trabalhar, por exemplo, das 9 às 18, ou então vai trabalhar das 9 até as 10, né? Você vai extrapolar esse horário apenas para você ser gentil, para você ser colega. Você tem que pensar nos seus próprios interesses também, porque quanto mais você se doa, e você não é reconhecido com isso, você não é recompensado por isso na empresa, mais a empresa ela vai te sugar, mais você vai perder o seu tempo, mais você vai se sentir desgastado, mais você vai ter burnout, e aí você sabe que a tendência é só piorar, vira uma bola de neve, vira algo extremamente muito mais complexo. Então, são cuidados que você precisa ter dentro do ambiente empresarial, onde você vai conseguir saber realmente como se posicionar e como conduzir nessas situações. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que elas estão dentro de um mercado de trabalho, né? Elas estão na empresa, elas estão tendo a carreira, e muitas vezes essas pessoas são demitidas, não é nem pelas questões de corte de gastos da empresa, que acontece, né? Até porque aqui no Brasil a gente está numa crise muito estranha, né? Tá muito difícil aqui. Mas ainda assim, as pessoas acabam sendo demitidas pela questão de politicagem, pelo jogo de interesse, pela questão de gestão de função e por aí vai. E você saber conduzir essas relações vai ajudar você a preservar. Talvez você possa até cair, você possa até ser demitido, mas eu tenho certeza que a sua longevidade vai ser muito maior. Porque a maior dificuldade que a gente tem, né, dentro desses ambientes empresariais, é o fato da gente conseguir, na verdade, reconhecer quem a gente realmente pode contar ou não. Então, se você pode contar com o seu patrão, se você pode contar com ele, pô, cara, acontece. Eu, como já disse, eu sou patrão, eu tenho empresa, mas assim, eu sei que se a pessoa também ela tiver tirando uma com a minha cara, não tiver valendo a pena, tipo assim, eu tô sentindo que ela tá me enrolando, a pessoa vai sair. Mas da mesma forma que a pessoa, ela trabalha, ela faz o a mais e ela quer sair mais cedo, ou quer ter uma coisa específica, quer fazer com o pessoal, eu não tenho problema nenhum. Até porque a forma que também o meu trabalho funciona aqui é diferente, né, de uma empresa tradicional. Mas você tem que enxergar situações, né, principalmente no ambiente geral de trabalho que a gente conhece, que é o Brasil, tá todo mundo querendo manter o seu emprego e infelizmente as situações de dificuldade que a gente está vivendo é que o brasileiro ele pensa na verdade em tirar a vantagem do outro, prejudicar o próximo para poder manter. Ele não pensa, por exemplo, em ser um profissional melhor. Se você, por exemplo, entra numa empresa, olha essa situação, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você entrou na empresa e tem uma pessoa que está lá há muito tempo, ela está, sei lá, 5 anos, 10 anos, e você está no nível inferior a essa pessoa, mas você está trabalhando melhor, você está dedicado, você está sendo a pessoa mais atualizada, né? Porque você é jovem e tal, você está iniciando, então você tem muita novidade. A pessoa que está acima de você, ela se sente ameaçada, ela vai tentar te garfar, ela vai tentar cortar suas asas,
ela vai dizer que você talvez estaria se esforçando demais, ela vai ao mesmo tempo tentar te desmotivar ou então até mesmo tentar te sabotar para que você fique lá embaixo para ela não ser prejudicada. Então, quando você está numa situação dessa, o que que você tem que entender? Jogar o jogo, realmente, abaixar o seu nível, né, de entrega, e você vai aproveitando esse trabalho, vai ganhando dinheiro para você ir para um outro canto a fazer outra coisa, né? Principalmente se você está numa situação que você precisa do dinheiro, né? Se você não precisa, realmente, você pode sair, enfim, se colocar em situações de trabalhar em outros lugares. Mas, no geral, esse é o passo a passo que você precisa seguir para você ter uma relação muito mais próspera dentro de uma empresa, tá? Tenha muito cuidado com isso quando você está compartilhando, tenha muito cuidado com as relações que você está tendo com as pessoas, porque você não sabe quem pode puxar o seu tapete. Então, realmente, você precisa ser falso dentro do ambiente de trabalho. E se você passou por uma situação parecida, comente aqui embaixo. Vamos trocar essa experiência, porque muitas pessoas podem ter passado por isso e podem ter lidado com essa situação de uma forma melhor. E aí a gente vai se ajudando e vai criando aí uma ajuda um ao outro. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.